nós vamos falar de um período conhecido como a Era de Vargas, que muita gente chama de Era Vargas. Vai de 1930 a 45. Era de Vargas, governo provisório. O que acontece no governo provisório? Interventores nos estados, a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, a Assembleia Constituinte de 1933 e a Constituição de 1934. Não podemos esquecer que quando Getúlio Vargas deu o golpe de Estado, ele não confiava nos governadores eleitos. Então, por isso que ele colocou interventores nesses estados. A Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, ela foi uma revolução que começou a dizer que Getúlio Vargas era um ditador, porque já fazia 2 anos que ele estava no poder e nada de fazer uma nova Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte só apareceu em 33, né? Depois da derrota da Revolução Constitucionalista de São Paulo. E essa Assembleia Constituinte de 33 acabou por assinar a Constituição de 34, que ela era liberal, inclusive dava direito ao voto feminino. Claro que ela também tinha o direito de voto secreto. Governo constitucional. Por que governo constitucional? Porque Getúlio Vargas foi eleito por essa Constituinte. Tá? Essa Constituinte dizia que todo presidente seria eleito por um período de 4 anos, né, pelo voto popular, exceto o primeiro. Né? Então Getúlio Vargas foi eleito pela Constituição. Nessa época surge a AIB, Ação Integralista Brasileira, que eles eram de direitas, eles eram fascistas, eram nacionalistas e anticomunistas. E surgiu também a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era de esquerda, ligada ao Partido Comunista Brasileiro, nacionalista e antifascista. Ou seja, eles eram inimigos, mas ambos tinham o mesmo ponto, né? O nacionalismo dos trabalhadores do Brasil. No governo constitucional, quando fecharam a ANL, foi feita a Intentona Comunista, em novembro de 1935. Tentativa de golpe de Estado de membros da ANL. Essa tentativa foi um completo fracasso. Com o fechamento da ANL, né, foi feita a Intentona. Após a Intentona, isso deu ao Getúlio Vargas a perseguição de todo mundo que era considerado esquerda, considerado oposição a ele. Ele perseguiu, prendeu, expulsou, fez um montão de coisa. Torturou, né? Plano Corre. Um falso plano comunista para a tomada do poder, pretexto para o golpe de Estado de 1937. Né? O plano foi achado numa gaveta do Palácio do Governo. Aí o Getúlio Vargas recebeu esse plano das mãos do general Dutra e do general Góes Monteiro. Tá? Dizem que o plano foi batido à máquina por um cara chamado Olímpio Mourão Filho, que ele era capitão do Exército do Brasil. E esse Olímpio Mourão Filho foi o mesmo cara que depois, em 64, começa o golpe de 64, mas aí ele já era general. Estado Novo, que vai de 37 a 45. Ditadura de Vargas no poder, regime com características fascistas, com controle total, né, da sociedade. Legitimação pela Constituição de 37, que é conhecida como polaca, ou seja, ela foi outorgada, ela é centralizadora, conservadora e autoritária. Para melhor controlar o Estado, o Getúlio Vargas cria 2 coisas interessantes. Primeiro, o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, onde todo o serviço público do Brasil inteiro seria padronizado e tudo controlado a partir do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, nada poderia ser escrito, né, e nem dito sem antes passar pela mão de quem? Sem antes passar pela mão do DIP. Ou seja, além de fazer a imprensa e a propaganda, também fazia as vezes de censura também no Brasil. Foi o DIP que criou aquela coisa maravilhosa que nós temos às 7 da noite nos rádios, chamado A Hora do Brasil. No Estado Novo nós temos fortalecimento do capital nacional, substituição dos bens de consumo não duráveis, que tecidos e alimentos, né, e intermediários, metalurgia e siderurgia. O Getúlio Vargas tentava cada vez mais crescer o capital nacional, a indústria nacional, né, fortalecendo a burguesia local. E nessa época ele cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e faz outra estatal na época, né, que é a Companhia Vale do Rio Doce. Ambas foram privatizadas na Nova República. No Estado Novo, as questões sociais, o Getúlio Vargas consegue a assinatura do salário mínimo. Em 1º de maio de 1943 ele faz a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas ou Leis do Trabalho. E ele também tem o paternalismo estatal. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, mandando a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e mandando a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. O Brasil, ditadura, combatia junto com os países democráticos. Então acabou sendo um paradoxo, era uma coisa muito estranha, né? O Brasil, uma ditadura, combatendo as ditaduras nazista e fascista lá na Itália, né? Isso abre um processo de redemocratização do país, onde o PTB e o PSD, né, são partidos pró-Vargas, né, foram partidos surgidos na mão do Getúlio Vargas. A UDN, União Democrática Nacional, era a oposição. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, era ligado aos socialistas, com o Luiz Carlos Prestes. E o PRP, Partido de Representação Popular, era a antiga AIB do Plínio Salgado.
Mesmo assim, surge o tal do queremismo, que é uma tentativa final de permanência do poder. Por quê? Com o apoio do PTB e do PCB, ou seja, por quê? Porque Getúlio Vargas tinha feito a CLT em 43, então todos os operários adoravam Getúlio Vargas, ele era o pai dos pobres, né? Então o Partido Comunista Brasileiro não podia ir contra o cara que todos os trabalhadores apoiavam. Então foi feito o queremismo. O que é o queremismo? Queremos Getúlio Vargas no poder, mas com uma constituinte. Ou seja, a turma percebeu que Getúlio Vargas tinha lançado isso para permanecer no poder, né? Mesmo assim não deu certo. Em outubro de 1945, os generais Góes Monteiro e o general Dutra acabam dando um golpe de Estado no Getúlio Vargas, ou seja, um golpe de amigos.